Boa tarde, irmãos amados. Eu sou Leandro e hoje nós vamos falar sobre adultério e divórcio da Bíblia. Vamos falar sobre casamento e aliança com Deus. Então, hoje nós vamos meditar Mateus 5,32, que diz assim: Porém eu vos digo que qualquer que pudiar a sua mulher e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar e repudiar comete adultério. Significa que Deus diz assim, que quem casa tem uma aliança com ele. Muitas igrejas falam que no civil, quando casa, é aliança com Deus. Mas não, essa é a lei do homem. A lei de Deus é quando nós casamos perante ele. Significa ter aliança com Deus. E a pessoa que casa com Deus, então, perante Deus, tem uma aliança perante ele. Significa que o casamento é ligado entre o céu e a terra. É uma aliança com Deus. Então, quando é casada perante Deus, a mulher ou o homem tem o direito de respeitá-lo um ao outro, amá-lo e respeitá-lo até que a morte nos separe. Quando se divorcia, mesmo divorciado, ainda tem uma aliança com Deus, porque foi casado perante Deus. Diz isso na Bíblia, Mateus 5,32. Então, muitos casais que casam e se divorciam não pode procurar uma outra pessoa. Significa que não pode ter um outro relacionamento por causa se aquele parceiro é casado, entende? Se aquele parceiro é vivo. Então ela não pode casar e ela não pode arranjar uma outra pessoa para a vida dela. Então, o que é correto? A pessoa que é casada esperar o seu parceiro falecer. Ou significa até a morte. Um tem que ser fiel ao outro até a morte e jamais deve passar disso. Caros irmãos, por que tem muitos católicos e muitos cristãos ou crentes que quando se divorciam faz isso? Pois eles não estão estudando e nem meditando a palavra de Deus. Isso eleva na mente dele que se divorciou, não tem mais ligamento. Tá errado. Totalmente errado. O ligamento ainda continua, porque é como se diz nos casamentos, que até a morte os separe. Irmãos, muitos não vão gostar desse vídeo, mas eu faço o que é correto. Eu leio, medito para me passar para as pessoas o que é certo e o que é errado sobre o casamento. Mas na Bíblia está escrito, por acaso na Bíblia está escrito que namorar pessoas de diferentes idades é proibido? Não, não é. Não está escrito isso na Bíblia. Então, pode namorar, mas se aquela pessoa for casada, não pode casar. Praticamente a Bíblia já fala que o casamento, ele é até a morte nos separe. Então, irmão, estou deixando isso bem claro para que entendam que casamento, quando casamos, é até que a morte nos separe. Se divorciou, tem que respeitar. Muitos não fazem isso. Então, eu praticamente apenas sigo as regras de Deus. Eu não sou casado. Não posso viver baseado porque estaria em pecado. Seria uma prostituição. Que nem se diz na Bíblia, né? Se você divorciou e tiver uma outra pessoa, mesmo casado com aquela pessoa, seria uma prostituição, porque você tem uma aliança com Deus e o seu marido não faleceu, ou mulher quanto homem. Então, queridos amados, deixo esse recado e deixo a todos que entendam, e deixa um likezinho para quem quiser ver o vídeo, e até que Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus. Amém. Tchau.